partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Olá, boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando mais uma vez o programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Eu sou Caio Ismael e estou aqui mais uma vez com muita gratidão como apresentador convidado e gostaria de agradecer à irmã Eliana pelo convite, que é a presidente e a fundadora do Centro Espírita Fé e Amor, a Casinha, conhecida como Casinha em Campinas, a qual eu faço parte, tenho a honra de fazer parte, e agradecer, claro, à FEAL por essa oportunidade de estar aqui fazendo esse programa. A você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando, espero que goste do programa. Se você já nos acompanha semanalmente, já conhece o programa, já sabe que pode fazer perguntas, comentários, nos enviar dúvidas pelo telefone 11 99643 3827. E também estamos nas diversas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. É só colocar lá, TV Mundo Maior, que você vai encontrar o nosso site, o nosso programa e nossa página. E a gente pede para que compartilhe o programa, para que mande aos seus amigos, familiares, aqueles a quem você acha que esse programa, essas mensagens de amor, essas mensagens de consolação, possam de alguma forma acalentar o coração, ou levar conhecimento, levar crescimento. Então não deixe de compartilhar, tá ok? E hoje o tema que será tratado é um tema muito bacana, que está em Lucas 6:45, que é aquela famosa frase: a boca fala do que está cheio o coração. Então, dando nosso boa tarde à irmã Eliana, pedindo a ela que discorra sobre esse tema tão profundo e bonito. Boa tarde, irmã. Graça do bom Deus, aqui vamos nós para mais um encontro caminhando com Jesus. Que o nosso carinho te alcance e o seu carinho nos alcance. Que quando nos ouvir ou estiver atenta à nossa palavra, que possa haver uma comunhão e de bênçãos, de gratidão. Pelo menos quando eu olho para o vídeo, eu imagino que você está me olhando ou que você está ouvindo essas palavras, o coração fica assim mais confortável e até o temor que a gente tem cada vez que abre o programa, cada vez que sentimos a responsabilidade da palavra e da comunicação, tudo isso passa. Quando vamos desenvolvendo e a palavra vem vindo devagar. Então, boa tarde, queridos ouvintes do Caminhando com Jesus. Todas as quintas-feiras estamos aqui, como disse o convidado, apresentador de hoje, Caio Ismael. Sim, é mais uma tarde em que nós vamos tratar da questão da comunicação. Já tratamos de outras formas, mas hoje vamos falar comunicação, ação de comunicar. Boa tarde, Regina, Edi, que fazem toda essa programação linda, Jurucena. Estivemos numa reunião linda sobre o grafar e a linguagem, né, de toda essa ligação nossa das raças no Brasil, principalmente todo o preconceito racial com os escravos, a negritude, a raça preta, como hoje chamamos, com todo respeito. E Léo, quem foi que fez a comunicação, foi muito linda e maravilhosa. Tivemos ali experiências do que vive as pessoas que nascem dentro dessa raça, dentro desta vinha, né, de luz de Deus que fez a nossa mãe África, que nos traz ainda, trouxe e nos traz talentos maravilhosos. A gente não sabe muito da cultura, né? Mas a África está lá também no mundo mais antigo e no mundo também que nos deixa de herança sabedorias incríveis. Não pesquisamos, não temos a cultura, o eurocentrismo, como chamamos, né, vivido no século XVIII, XIX, XX ainda, muito forte,
nos tiraram proximidades, né, de toda aquela cultura maravilhosa que a África nos traz. Jerusalemã, como cantou a grande cantora e tomou toda a mídia, né, me leva de volta, pedido dela, um grito de pedido, pedindo para levá-la de volta ao reino. Tão lindo, né? A gente quer um reino onde não há mais escravatura e que realmente as nossas comunicações não escravizem os sentimentos. Nós temos tão aprofundado e arraigado em nós a escravidão como regime de vida, como sustentação de vida, que a opressão nos toma e nem temos noção muito da opressão. Devagar nós vamos criando consciência sobre essa opressão, de acordo com que o tempo vai passando, que a mídia nos atinge, nos alcança. Então, boa tarde, uma tarde linda para nós, muito boa mesmo, no entardecer. Bom dia se você nos ouvir pela manhã, boa tarde. Tarde se for à noite que você estiver nos ouvindo, nosso boa noite também carinhoso. A programação está no ar, você ouve e escuta na medida da sua possibilidade. Grande abraço a todos. FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que Deus abençoe grandemente todos vocês. O encontro foi muito bonito, o encontro de domingo. E a gente ficou muito honrado de pertencer a este grupo, de estar dentro de um espiritismo fiel à ciência, à filosofia, ao pensar, ao diálogo, ao direito de fala, de expressão, sem aquele ranço da condenação, acolhendo as várias falas diferenciadas. Como bom nós podemos ver os matizes das percepções humanas, como a nossa é vista também e respeitada, com bom direito ao respeito das nossas falas, ouvir com carinho, com atenção. O palestrante teve a gente observou essa intensidade na sua comunicação, de ouvir atentamente a cada fala e criar colocações novas. Pena que o tempo foi pouco, a gente ficaria até mais, foi amanhã quase, das 9h, meio-dia, né? E foi de lá, então, que eu vim, eu falei, nosso próximo Caminhando com Jesus, trarei o tema da comunicação, quão importante comunicar, a arte da comunicação. Será que já paramos e pensamos no efeito das nossas palavras sobre o nosso próximo? Efeito, o feito. Quando falamos, algo se faz. Foi com a palavra, o verbo que Deus disse, haja luz, né? E Deus diz, né? Deus disse, haja luz, e a luz se fez. Quão forte é a palavra, está lá em Gênesis, na abertura da construção do mundo, do nosso interior. Que coisa mais encantadora, mais intensa, quando lembramos que a primeira pergunta, que Allan Kardec, agora estamos perto de 3 de outubro, a semana que vem, sempre temos as manifestações em torno desse hipercomunicador do mundo maior para o mundo menor e do mundo menor para o mundo maior, esse intercâmbio com o grande invisível, com a eternidade. E a primeira pergunta que ele fez aos espíritos, o que é Deus? Muito forte, não? O que é Deus? A pergunta primeira de O Livro dos Espíritos. Muito lindo. E 2 pequenas jovens, né, discorrem ao mesmo tempo sobre o tempo, que está lá em nossas leituras. Até me engasguei aqui pela emoção, pelo carinho de lembrar de que momentos tão singelos construíram em nós libertação dessa escravatura ideológica. Sim, a escravatura social, econômica se foi, mas ficou a escravatura de um homem sobre outro homem, de uma ideologia sobre outra ideologia, de um modo de fala sobre outro modo de fala. Parece que a gente não consegue sair do diapasão do domínio, do dominar, e não apenas viver, conviver, dialogar, permutar saberes, trocar, sem que tenhamos disputas no ar, ou condenações, ou julgamentos. Eu acho que o grande século XXI, ele inaugura a sua era do fim do julgamento, dando cumprimento, um cumprimento maravilhoso à prédica de Jesus. Não quero justiça, quero misericórdia, concórdia, miserere.
é caridade, é a arte de sentir o outro. É um termo avançadíssimo hoje na nossa cultura sociológica, da nova sociologia, a empatia, a alteridade, criada por Emmanuel Levinas já no século passado. Enfim, queridos, nós vamos entrando em um tempo em que nós vamos percebendo a escravatura e vamos reagindo, agindo a ela. Não é verdade? Quão importante entendermos esse mundo, essa realidade e traçarmos como que se diz, um roteiro para iluminar a nossa fala. Será que nós temos consciência? Então, hoje nós vamos tentar trazer para você, ou deixar aqui, tentar não, nós vamos deixar aqui para você essa proposta. Faz um projeto de criar consciência sobre o seu falar. Será que você percebe os efeitos da sua fala sobre os outros? Será que você percebe os efeitos da fala do outro sobre você? Quando você conversa longamente com uma pessoa que conta longamente suas desditas e desencontros, você vai ficando apertado, você sai até às vezes com dor de cabeça, você perde até a respiração, digamos assim. É muito forte, porque é verdade, isso é fato. A palavra é tudo. Haja luz. Se eu disser haja escuridão, haverá escuridão. Se eu disser haja dor, também haverá dor. Então não é dor, a dor que deveras sentimos, cantou o poeta. Não, é dor sim, mas eu posso, como ele já afirmou, alguns seres, e agora me perdi no nome de um cientista, que inclusive esteve nas casas André Luiz, né? Eu tenho a doença está em mim, mas eu não estou doente da doença, né? A gente pode ter a doença e não estar doente dela. É lindo isto. E já contamos uma vez aqui do efeito, né? Que Chico Xavier contava isto já nas suas falas, muito linda, já trazendo este conceito do efeito da comunicação. Também encontramos em vários momentos bíblicos da tradição judaica a importância da fala da comunicação. Ela cria vida ou morte. Tem Lucas, tem Mateus, tem aí passagens bíblicas muito lindas que nós anotamos para falar com você, para estar com você. Por exemplo, Shakespeare, o grande poeta dos idos de 1500, né? Olha o que ele diz. Quando a boca não consegue dizer o que o coração sente, o melhor é deixar a boca sentir o que o coração diz. Veja. O melhor é deixar a boca e os lábios sentir o que o coração diz, ouvir o próprio coração. Quando estamos no terreno divino, é muito importante ouvir o coração. Ação do coração. É o sentimento por excelência. Então, quando a boca não consegue dizer o que o coração sente, melhor é, então, fazer o quê? Deixar a boca sentir o que diz o coração, ouvir a si mesmo. Será que nós temos, para comunicar com consciência, eu posso comunicar aleatoriamente, eu posso comunicar sem saber o que estou fazendo, totalmente inconsciente do meu gesto, mas eu posso criar intencionalmente a consciência sobre o meu falar. E o convite de hoje é este. Vamos criar consciência sobre o nosso falar? Como Shakespeare está dizendo aqui, vamos ouvir o nosso coração, o que realmente ele está dizendo. De repente, nós ficamos tão ligados em todas as horas na internet, no celular e nos muitos modos de falar, que nós vamos perdendo o nosso modo de falar. Nós vamos perdendo a consciência do efeito da palavra. A palavra é semente. E eu coloco na alma do outro, dará frutos. Bons frutos, se eu coloquei palavras boas, de esperança, de força, aliás, né? Toda a ciência do comportamento fala do poder da palavra positiva na vida de uma criança para desenvolver virtudes na vida de um adulto que começa a fazer o seu caminho da autotransformação. Em verdade, ninguém transforma ninguém, como dizemos, né? Mas nós podemos exemplificar a nossa transformação, testemunhar a nossa transformação. E uma das reformas mais importantes que nós fazemos quando encontramos o corpo doutrinário espiritista é justamente a forma de falar.
Me lembro de uma palestra na Federação Espírita de São Paulo, eu ainda estava, era mais jovem, bem jovem, estava, já trabalhava desde menina, porque sou terceira geração de espírita, como sempre conto, mas fui estudar. A própria a entidade espiritual que trabalhava através da minha mediunidade mandou eu estudar, mandou mesmo, porque naquele terreiro simples, né, da vida simples na roça, manda a gente obedece, né? Obediere, audiere, a capacidade de ouvir a fala espiritual. Minha filha, vai estudar. Já fizemos muitas coisas juntas. É hora de você encontrar um novo caminho. Foi na federação, então, que eu encontrei o estudo e amei, e dali seguir em diante, né? E lembro-me desse momento da reforma íntima, que era a linguagem com que eu falo, a mudança da linguagem, quando você sai do meio que você está, e que se apropria de certas palavras, e você vai, então, fazendo uma mudança de hábitos no seu modo de falar. Hoje, por exemplo, e isso é dentro da cultura, tem um grande escritor romântico chamado Percy Bysshe Shelley, ali estava com Byron, né? Ele é o romantismo, assim, profundo. Casado com Mary Shelley, que fez Frankenstein, todo mundo conhece Frankenstein, né? Mas nem lembro que foi uma mulher que escreveu, que foi companheira de Shelley. Esse grande escritor romântico, ele nos traz esta dimensão da palavra em um estudo, né, chamado a poesia, né? A poesia e o destino da poesia, digamos assim, a arte da fala e a desagregação que acontece quando uma cultura ela vai perdendo a sua raiz, quando ela vai perdendo a sua humanidade, quando ela se desumaniza. Então, o vocabulário, ele também perde humanidade, ele também se desumaniza. Olha que importante, isso é uma análise do romantismo na Europa, na Inglaterra. É bem forte isso, e ele já analisava isso, ele faz um estudo histórico das linguagens diversas que vão mudando. Conforme aquele sistema vai se desfazendo, também se desfazem as palavras. Então, a poesia se cala, os textos não têm grandeza, ficamos nublados, perdemos a palavra, a relação com a palavra. É muito profundo. Observe, então, nossa pergunta é, você tem pensado na sua palavra? Acho que não. Então, nossa proposta é, vamos pensar sobre ela? Vamos tentar pensar antes de falar? Vamos tentar não falar em momentos de crise aguda na família, com o filho, com o marido, com a esposa, com o amigo, o chefe no trabalho, o chefe com o subalterno, com a importância dar ouvidos. Hoje nós estamos aí trabalhando com uma concepção de poder que aglomera, que faz junto com o outro. Já aprendemos que ninguém faz nada sozinho. Foi-se o tempo. Claro que tem pessoas com expertises definidas, essa, aquela outra. Mas o conhecimento está tão amplo que cada um tem a sua expertise, tem o seu olhar para dar. E quanto mais você partilha e conversa e troca, mais rico, mais profundo, você avança mais, porque também a palavra acolhida do outro, que o outro traz, fortalece o relacionamento humano. Se você está quase certo, ou meio certo, e o outro está certo naquilo que ele diz, e você transforma a sua palavra, porque senão você não tem diálogo. Diálogo é o logos do dia, e é duo. Eu preciso ouvir o outro, colocar-me no lugar do outro. Claro que não vou me colocar absolutamente, né? Foi essa palestra. Não, eu, sem ser negra ou sem ter vivido a cor preta, eu não posso ter noção do que é o preconceito, das humilhações que sinto. Mas cada um de nós foi humilhado de alguma forma, na escola, no seu trabalho, todas as raças, amarelas, mamelucos, indígenas, eh, a raça preta, os orientais, enfim, né? Todos nós já vivemos dores de humilhações diversas. Nós sabemos o quanto dói, quanto a palavra é capaz de ferir, tirar o fôlego, tirar a esperança nossa. Então, escolhemos aqui também para você
O uso das palavras. Provérbios, a língua ou o falar tem o poder de transmitir morte e vida. Olha a força. Eu posso, com o meu discurso, transmitir morte e posso transmitir vida. Aí nasce a minha decisão. O que eu quero transmitir? Como espírita que sou, caminhando com Jesus, sabendo que a doutrina espírita tem no seu eixo a fundação de si mesma pelo Espírito de verdade. Ali temos no capítulo 6 o Cristo Consolador, mostrando-no amai-vos e instruí-vos. Quão importante é a instrução para elucidar o nosso amar, para que ele não seja egoísta, egóico, para que ele não seja separatista, para que ele não seja exigente em demasia, sem inclusão do falar do outro. Conseguimos nos colocar no pensamento do outro? Não, não é verdade que a gente consegue se colocar. Por isso a ouvidoria é importante. Eu não alcanço o que você diz, não, eu ouço, é lógico, claro, e respeito o que você diz. Simplesmente. Dizer que o que você diz é o que eu digo, posso até, como se diz, adicionar a sua fala à minha fala, como fiz com Shakespeare agora, com a citação do Evangelho. Lucas também vai falar, a boca fala do que está cheio o coração, né? O coração amargo trará ao homem, à mulher, ao jovem, à criança, a quem seja, palavras também amargas. A boca fala do que está cheio o coração, é muito importante. Shakespeare está trazendo essa segunda sentença. Quando a gente não sabe, vamos deixar que a boca fale o que o coração sente. Ou seja, Shakespeare está indiretamente dizendo: observe o que você diz, é o que o seu coração sente. Você saberá o que ele sente através da sua palavra. Mas se você escutar o seu coração, ele dirá de mágoas, de dor, ou de alegria e cântico e louvor. Ele dirá contrastes, sabe? Dia e noite, doce e amargo, mas não tem só o doce, 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 né? E o amargo, amargo, amargo. Tem níveis da doçura, níveis da amargura, tem o agre, doce, né? Tem tantas combinações infinitas de sabores. Assim também a fala do homem, Gadamer, que no século passado, um, um pensador maravilhoso, pouco conhecido, tive a felicidade de encontrá-lo nas páginas de minhas buscas. Ele fala da teoria dos horizontes, que nós alcançamos horizontes, o outro é um horizonte. Eu sempre terei distâncias. E nós recebemos uma comunicação espiritual em nossa casa espírita que amamos, até hoje repetimos isso. Amar é amar distâncias. Porque se eu estiver aqui, ó, com a mão aqui, eu não vejo minha mão. Tem que ter distância para eu ver a minha mão. Assim ver o outro. O outro não é uma extensão minha, nem um filho é extensão de um pai, de uma mãe. Cada espírito é milenar. A doutrina espírita nos apetece os sentidos, nos alegra os sentidos, quando nos mostra essa grandeza da pluralidade das existências e a riqueza de caráter que trazemos de muitas, muitas reencarnações. Quão linda é essa, né? Esse esteio da nossa fé, fé raciocinada. Palavra linda. Então vamos raciocinar a nossa fala, fala raciocinada, fé raciocinada, amor raciocinado. Nosso transmissor que trazia que chamamos de irmão Eusébio, o irmão José, ele sempre trouxe várias determinações. A arte raciocinada, pegou a fé raciocinada de Allan Kardec, né? Da beleza da doutrina espírita e aplicava. Então vamos raciocinar o amar, vamos raciocinar o falar, vamos trazer consciência para o ato da fala. Esse é o encontro de hoje. Esse é o convite nosso para você, que você possa alcançar o nosso convite, possa se alegrar com o nosso convite. Observa a sua fala, do que é que você tem falado e como é que você tem falado. Você tem
alterado a fala, os jargões que hoje se usa, com palavras usando as partes íntimas humanas, mas degradadas. Essa é uma das críticas de Percy Bysshe Shelley, um grande poeta romântico inglês. Ele aponta que os órgãos genitais, as, o nosso ciclo de comer né, e os dejetos que saem de nós, a produção dos rins, eliminação das águas e dos venenos, né, do que é impróprio ao corpo, para dar vida a nós. Tudo isso se transforma em humilhação, em humilhada hora humana, onde eu mesmo desprezo o meu próprio ser, alcunho o outro daquilo que eu jogo fora de mim, né? Nossos órgãos são transformados em palavrões. Olha que triste, né? São órgãos que, meu Deus, se eles não existissem, que seria de nós? Então, Shelley vai ressignificando toda a sua postura frente ao nosso falar cotidiano, né? E propondo uma poética da fala. É lindo, poetiza a tua fala, transforma a tua fala em beleza, em bondade, né? Porque se a boca fala do que está cheio o coração, como afirma Jesus, né, nos evangelhos, em Mateus, em Lucas, se a boca fala do que está cheio o coração, então meu coração está denegrido, meu coração está amargo, meu coração... Puxa vida, examina o seu coração. Faça a proposta dessa reforma íntima, como eu estava contando no início da minha fala, que quando fui estudar, enviada para o estudo, que haveria um caminho que eu percorreria dentro de um novo caminhar, que a espiritualidade já tinha feito bastante coisas através da minha mediunidade, mas que era hora do meu crescimento e para que eu pudesse alcançar outros pares, porque eu tinha uma outra missão. E aí eu venho, então, faço meus estudos, mesmo ainda dentro dos ideais que eu trazia de infância e juventude, ali pude compreender muita coisa e foi muito belo todos os anos que passei ali, estudando, e daí nunca mais parei de estudar. Estou aqui agora estudando com vocês de novo, né? Então, a boca fala, está Lucas 6,45, Mateus 12 faz uma exortação, e eu separei para ler para vocês algumas coisas lindas, lindas, lindas mesmo. Vou procurar aqui uma delas para ler para vocês. Palavras comunicam mais do que simples ideias, sobretudo quando falamos sobre fé, quando falamos sobre convicções no tema, valores, pessoas e ideais. Então, quais são os seus valores de vida? Quais são os seus ideais? Será que você tem consciência que um ideal pode nutrir o seu coração, a sua alma e pode te fazer feliz? Forte o bastante para vencer adversidades? O ideal é aquele item, não é, do Evangelho, o futuro, o ponto de vista do futuro. Nós não podemos viver sem um ponto de vista do futuro se nós não convivemos e olhando o futuro. O presente aterrador, difícil, com as lutas, nos rendem, nos deprimem, nos entristecem. Nós estamos aí no setembro ainda, no final dos dias amarelos, digamos assim, né? E uma cultura de opressão e escravidão ideológica toma hoje a nossa juventude, até a infância já está cometendo a vontade de morrer, né? Já tem crianças nos divãs, nos terapeutas, os pais não sabem o que fazer para mover. Aí seria uma outra longa conversa sobre educação, que a gente ama demais. Eu sou educadora, formada em educação, mas, né, um dia a gente conversa, pode fazer um debate aí lindo sobre educação, né? Aqui ele está dizendo, valores, pessoas e ideais, expressamos mais do que meras opiniões. Comunicamos um pouco de nós mesmos, da verdade do nosso coração. A gente não fala só coisas, a gente comunica. E a comunicação unifica, ou desarticula, reúne, ou separa.
ela cria vida ou a morte, como está escrito aqui, como a gente acabou de ler. Então, não é importante demais nós fazermos a reflexão sobre a nossa comunicação, sobre a arte da fala nos centros espíritas. Propõe ao seu centro espírita, vamos fazer um encontro um dia para trazer palestrantes para falar sobre a arte da comunicação. E desta passagem, né, Tiago usa muito, Tiago 3. Nós vamos agora na segunda parte abrir um pouquinho o terceiro capítulo da Epístola de Tiago sobre a fala, usa aquela imagem do leme para o navio é enorme, mas o leme é pequenininho, mas ele é que dá a direção. Então a língua é como um leme, né? Para o cavalo que corre, né? Ele é o estribo, ele é o freio, que é pequeno também, mas domina o cavalo, que é forte e grande. Então, a língua, sendo pequeno, a fala, sendo um instrumental pequeno, na verdade, ela domina o todo, o som da força da fala. FF, vamos lembrar? Fala e força, e fé. Então, o que eu falo e tenho força, e a ação da fé se transforma. A minha doença se vai, a minha insegurança, a minha nervosia, a minha tristeza. Setembro amarelo? Não, setembro primavera. Setembro flores, flores e amores. Muito bom, né? O perfume da vida. Passamos agora então a ouvir Caio Ismael, um texto lindo que nós escolhemos juntos, procurando aqui na internet, esse tema sobre a fala, e achamos. E é muito bonito que ele vai trazer para nós uma leitura aí bem necessária para que nós façamos a escolha de tomar consciência da nossa fala como comunicação e que todos nós compreendamos a arte da comunicação e que, em verdade, nós somos comunicadores. Deus comunicou a nós, haja luz, e ela ouve, ele comunicou. É muito importante. Haja luz em sua vida, que a luz resplandeça em sua comunicação com as pessoas, que você saiba falar com os olhos sorrindo, com a alma sorrindo. Mas se você estiver triste, também chorando. Entre alegrar-se com os alegres, chorar com os que choram, entristecer-se com os que se entristecem. Um grande ensinamento paulino. Beijos, até já. Cá, Ismael, a sua leitura importante para nós. A senhora nos trouxe vários pontos de vista sobre a palavra, né? Então, eu vou tentar aqui condensar, fazer um resumo do que a senhora disse, para ver se eu compreendi, se eu consegui alcançar o que a senhora nos trouxe. Mas, se eu conseguir alcançar um pouco, a senhora trouxe muito a importância de a gente criar consciência sobre nossas falas. Que a partir do momento que a gente cria consciência das nossas falas, das consequências que elas traz, então a gente pode fazer uma mudança nos hábitos que nós temos de falar, observar os impactos, então transformar a forma de falar. E isso vai trazer uma mudança na nossa, vai fazer com que a gente evolua, que a senhora nos disse, né, que a linguagem vai evoluindo, vai crescendo. E eu lembrei muito a palestra que a senhora comentou, e o palestrante dizia o quão simples é mudar alguns hábitos na nossa fala que são preconceituosos, né? Como a coisa está preta. E ele foi dando diversos exemplos sutis que mostram um racismo estrutural. Então, fazendo esse exercício que a senhora propõe, de a gente observar essas pequenas falas, nesse pequeno exemplo do racismo estrutural, a gente mudar os nossos hábitos, porque se a gente magoa alguém da forma que a gente fala, então isso precisa ser revisto. Então, eu fiz essa analogia com o que a senhora disse e a palestra que a gente acompanhou. Então, eu mesmo já comecei a me policiar nas minhas falas, e principalmente referente a essa questão do racismo estrutural, né, que tanto se fala. E também eu queria lembrar a todos da importância de levar essa fala aos demais ouvintes, outras pessoas, e também a nos ajudar se tornando sócio através do Clube Amigos da Boa Nova. E com isso vai nos ajudar, com um pouquinho que você possa contribuir mensalmente ou de forma esporádica, vai nos ajudar justamente a levar essa palavra, essa santa palavra que é o Espiritismo, né, o Consolador prometido por Jesus, né? Então,
vamos à leitura que a irmã mencionou, que está em Tiago 3, que a gente extraiu essa parte, né, de Emmanuel, Cartas do Coração, autores diversos, né, a primeira parte, e também está no Vinhas de Luz. E faz menção a Tiago 3, versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. E aí Emmanuel vem nos dizer: nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. Olha que interessante, evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. Ficar quieto, né? Se calar. De calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que não te dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de sorrir somente sobre desilusões e amarguras, de fugir às reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os primas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre otimismo, a fé e a esperança. Aqui a senhora falou dos 3 Fs, né? Aqui está falando de uma forma diferente, mas praticamente as 3 palavras que a senhora falou: otimismo, fé e esperança. De exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seria útil, verdadeiro e santificante, de ensinar o que seria útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem os outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. E aí Emmanuel encerra: examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho. Fecha Emmanuel. Que lindas palavras trazidas por Emmanuel. E é interessante que ele começa nos ajudando a nos mostrar os momentos que nós devemos nos calar, né? Que a raiva, a irritabilidade, e depois ele vem com as doces palavras, as boas palavras, as palavras santas, né? De cura. E é isso, com esse fechamento tão bonito de Emmanuel, eu pergunto para a senhora, né, irmã, esse exercício da boa palavra, quando o coração está cheio de amargura, de coisas ruins, né? Qual é o melhor exercício para calar-se? Aí eu lembrei Chico Xavier, quando ele falava, coloca a água 10 segundos na boca, né? Algo assim, a história, eu não lembro muito bem, mas algo assim. Chico fala, coloca 10 segundos de água na boca para você não falar aquilo que você não deve, né? Então, devolvo a palavra para a senhora, irmã, com essa mensagem tão bonita de Emmanuel. Essa leitura, Caio, de Emmanuel vem e sintetiza tudo que nós, né, dissemos e de uma forma assim aplicada já à própria vida. Façamos, você que está estudando no seu centro espírita, em casa, busca essas obras na internet, imprime essa página, examina onde é que a sua fala não tem, está sem sua consciência, onde é que a sua fala está produzindo morte e não vida. Quantas vezes reclamamos da vida difícil? Será que a nossa fala não é a responsável por esta vida difícil? A amiga que não me compreende, o chefe que me distrata, um filho que não me alcança, ou eu não o alcanço, a nossa sempre conflitos. Será que a sua fala não está trazendo morte e não vida? Nós precisamos aprender, sabe, assim, urgentemente a observar as nossas ações e reações, ação e reação, obra linda de André Luiz. E o nosso
tempo já vai finalizando. Vamos aqui devagarzinho, chegando ao final. Como você tem usado a sua palavra? Então, o que deixamos para você de importante é isto: observar a sua palavra. No estudo que às vezes trago para vocês, ele diz aqui, até tirei, que são chamadas questões complementares no estudo bíblico, né? Como você usa as palavras, como já dissemos. Você as usa para abençoar ou para amaldiçoar? É forte isso. Às vezes, com uma palavra, você condena um filho, você tira a alegria de outra pessoa. Você nem percebe que a sua fala está trazendo e fazendo em torno de ti uma nuvem escura que faz com que as pessoas te rejeitem, se afastem. Diferentemente, uma pessoa positiva, calma, mais silenciosa, mais introspectiva, que não tem, né, cabresto, né? Falta, né, o controle da língua. Geralmente são estágios nossos do contato com o nosso próprio espírito, né? Nem está em contato com o coração e a boca está falando até que nem, o que nem sente o coração. Então, por isso que Shakespeare fala, então deixa que a boca sinta, fale o que o seu coração está sentindo. Ou seja, procura a sua verdade para colocar nas frases. Não diga como um sino só que, sabe, que bate, porque vai bater, vai destruir, vai confundir, vai trazer celeuma, crises. Conta até 10. Caio, essa história do Chico é de Maria João de Deus, né? Que ela pede a ele, para toda vez que ele fosse falar algo, que depois ele se arrependesse, né? Que ele contasse até 10, né? Pusesse a água na boca, ela aconselha ele, né? Fala para ele, tome a água da paz, Chico, quando você fala, porque ele estava cansado, né? Ele tinha algumas explosões, algumas nervosias, e ele fala com ela, né? Como faço para mudar esse hábito, para eu sair dessa intransigência, de saber ouvir a fala do outro? Olha a preocupação dele, jovenzinho. E ela fala para ele, Chico, toma a água da paz. E desaparece. Aí o que que ele faz? Ele morava em Pedro Leopoldo, né, que é pertinho ali de BH, Belo Horizonte, foi para as farmácias todas de Belo Horizonte. Naquela época, acho que nem tinha farmácia Pedro Leopoldo, né, que me pese aí, desculpa aí o povo Pedro Leopoldense, né, carinhoso e amoroso, né. Mas ele foi, talvez uma farmácia, um fármaco, talvez, mas ele foi então procurar água da paz nas farmácias, porque naquele tempo usava muito água disso, água daquilo, né. Eu lembro da minha avó com a água de cheiro, água de colônia, não sei do que, tinha uma certa farmacopeia naturista em torno. E ele vai procurar a água da paz, entra em muitas farmácias, e volta e fala, mãe, não achei a água da paz, e vai orando e falando, né? Ele falou assim, não, Chico, a água da paz que eu falei não era em farmácia que você iria achar. Na hora que você for falar algo que pode ferir alguém, ou corrigir, ou sair do tom, né, de abençoar e não amaldiçoar, põe a água na boca e conta até 10. Foi o recado de Maria João de Deus para todos nós, né? O resto da vida, não é verdade? Todos nós precisamos aprender isso, não é? Então, vamos fazer a nossa oração final com grande carinho e amor, né? Pai, abençoa a nossa fala, abençoa a nossa linguagem, que nós possamos, ó Deus, tornar-nos sensíveis à palavra, que nós possamos criar consciência, meu anjo guardião, responsável pela minha reencarnação, me coloque em tuas mãos. Me adverte, como Maria João de Deus advertiu seu filho Chico Xavier, que eu saiba colocar a água da paz nos meus lábios, e, em vez de falar, tomar meu copo d'água, deixando e esperando o melhor momento para aquela colocação. Senhor, envolve-me, tu que foste o verbo de que andou sobre as águas, anda sobre as águas de meu corpo, porque eu sou mais de 70% água, e domina-me, Senhor, os ímpetos, os impulsos, o impulso à querela, à luta, ao conflito, à opressão, à diminuição do outro, enfim, as palavras que doem e que ficam ecoando, martelando no outro. Não, Senhor, eu não quero martelos em minhas mãos, a não ser para malhar o ferro quente e moldá-lo e fazer uma arte com ele.
não para ferir ninguém, que a minha linguagem, que a minha fala, ela seja dócil, doce, também cheia de verdade, porque a espada está escrito, né? A palavra, verdade e vida, é como espada que corta nos dois gumes, ou seja, ela é certeira, ela cria vida, não só morte. Para criar vida, algo precisa morrer, não é verdade? Uma semente, se não cair ao chão, como diz o Cristo, não se transforma em trigo. Ela precisa morrer como semente. Assim também os nossos hábitos, já segmentados, né? Já fortes, que ele seja semente, caia na terra e morra para renascer novas palavras. Eis que Deus vem, o Senhor, diz Isaías, e eu farei coisas novas e te farei novo. És o renovo do Senhor. Boa tarde, grande, grande abraço, gratidão fiel, querida. Você acompanhou Caminhando com Jesus.